Boa noite. A Comissão da Verdade foi empossada hoje e já começa a enfrentar um dilema: investigar as violações de direitos humanos da direita e esquerda ou apenas dos agentes do Estado. Entre os 7 integrantes, há quem não concorde em fechar o cerco apenas sobre o regime militar. A presidente Dilma Rousseff, presa durante a ditadura, se emocionou na cerimônia que contou com a presença de 4 ex-presidentes: Lula, Fernando Henrique, Sarney e Collor. Dentro de 2 anos, um relatório deve dar nomes às vítimas e seus algozes. As investigações começam a partir do ano de 1946. Veja agora outros assuntos da edição de hoje do Jornal da Cultura. A perícia vai dizer o que causou o choque de trens do metrô esta manhã na zona leste de São Paulo, no primeiro acidente do gênero desde a inauguração do sistema em 1979. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. Na série Infância Roubada, o drama de crianças que sofreram abuso em casa e foram parar em abrigos. Pesquisa da Organização Mundial de Saúde revela que 1 em cada 3 habitantes do planeta tem hipertensão, doença silenciosa que provoca infarto e derrame. Nível do Rio Negro passa dos 29 metros, na maior cheia em 110 anos no Amazonas. Crise e instabilidade política provocam correria aos bancos da Grécia, de onde foram sacados só hoje mais de US$1 bilhão. Nossa bancada tem hoje a professora de História Árabe da USP, Arline Klemcha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Participe também através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. 2 composições do metrô se chocaram hoje na mais movimentada linha de São Paulo. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, 2 delas com gravidade. Passageiros enfrentaram momentos de pânico. O acidente aconteceu às 9h50 da manhã entre as estações Penha e Carrão da linha 3 do metrô, na zona leste da cidade. Uma composição que seguia no sentido Itaquera-Barra Funda bateu em outra que estava parada na frente. Tava andando devagarzinho, aí de repente deu um tranco, todo mundo começou a cair um por cima do outro. Gestante, senhora de idade, tinha um cadeirante no meu vagão também. Tava esse corre-corre. Tá doendo a minha coluna. Começou a doer. Na adrenalina não devo ter sentido, mas agora tá começando a doer. A falta de socorro irritou alguns passageiros. Eles ficaram parados assim uns 20 minutos mais ou menos até aparecer o resgate. 68 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate, mas encontraram dificuldades para atender as vítimas. Dificuldade maior foi, você pode verificar aqui tem um muro, nós colocamos as escadas para transpor e para transpor depois as vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. Uma delas com suspeita de lesão na coluna e traumatismo craniano. Uma das vítimas foi Tayane, que quebrou o braço. Seu José ficou com fortes dores nos 2 joelhos. E Fabrício ganhou 3 pontos na testa. Pior que é difícil, né, cara? Que você vê um país desse que para sediar a Copa, a linha que vai levar todas as pessoas para lá acontecendo uma coisa dessa. Além das 33 pessoas atendidas pelos bombeiros, outras 70 foram encaminhadas para hospitais da região do acidente. A Secretaria Municipal de Saúde da capital informa que todas receberam alta, até mesmo as que se feriram com um pouco mais de gravidade. E esse foi o primeiro caso de choque de trens na história do metrô de São Paulo. A Secretaria de Transportes do Estado ainda não sabe as causas do acidente. O Sindicato dos Metroviários aponta falha em equipamentos de controle. Falha humana ou falha do sistema? Logo após o acidente, o secretário dos Transportes da cidade de São Paulo, Jurandir Fernandes, acompanhou a perícia no local. Ele disse que, por enquanto, não é possível saber se o trem estava no modo manual ou automático, mas afirmou que a composição do metrô que colidiu com a que estava parada trafegava em uma velocidade entre 9 e 12 km por hora. O CCO tem registro de tudo gravado, registrado, tem o gráfico de velocidade, tem os tempos de parada, isso tudo nós vamos saber. Segundo o presidente do Sindicato dos Metroviários, o condutor disse que houve uma falha no sistema ATC, que controla automaticamente o movimento dos trens. O trem era para parar automaticamente,
sem atuação nenhuma do funcionário quando tivesse um trem à frente. Isso, por algum motivo que a gente não sabe ainda, a gente também quer esclarecimento, falhou. Além de uma investigação feita pelo próprio metrô, a polícia vai apurar as causas do acidente. De qualquer forma, muitos usuários demonstraram preocupação com o que aconteceu na manhã de hoje. Tira um pouco a confiança do sistema? Bastante. Com certeza. Reclamações sobre o funcionamento do metrô são cada vez mais frequentes. De acordo com a ouvidoria do sistema, só neste ano foram registradas 143 ocorrências de usuários. Atualmente, o metrô paulistano transporta quase 3.200.000 pessoas por dia, sobre 74 quilômetros de trilhos. Para os especialistas, os problemas acontecem porque a demanda é grande para pouca oferta. Em 1950 nós tínhamos 300 quilômetros de trilhos de bondes, mais 100 quilômetros de trilhos de ferrovia. Tínhamos 400 quilômetros, uma população de 2,5 milhões. A área do entorno da cidade não era muito significativa. Agora nós temos, em vez de 400 quilômetros de trilhos, temos 200. Em vez de 2,5 milhões que tínhamos na cidade, agora nós temos 11, mais 9 da região metropolitana. Segundo a assessoria de imprensa do metrô, até 2014, a malha metroviária será estendida por mais de 30 quilômetros na cidade de São Paulo. Neste ano, o orçamento da companhia é de 4 bilhões e 900 milhões de reais. E até 2015, o orçamento será de quase 21 bilhões de reais. Esse professor de transportes públicos da Escola Politécnica da USP se diz surpreso com o acidente de hoje. Para ele, a população não deve se preocupar, porque o sistema passa por manutenção e é seguro. Se você olha estatisticamente, os números de anos que o metrô tem, quer dizer, não há nenhum motivo para ter medo. O sistema do metrô de São Paulo é um sistema compatível com o das maiores metrópoles do mundo. Embora seja considerado um dos mais seguros e eficientes transportes de massa, o sistema de metrô também registra acidentes ao redor do mundo. Em 2000, o descarrilhamento de uma composição do metrô de Paris, na estação Notre-Dame, deixou mais de 30 feridos. O metrô de Paris tem quase 400 estações e 500 quilômetros de trilhos. Transporta cerca de 5 milhões de passageiros por dia. Em 2006, foi a vez do metrô de Roma, que tem 40 quilômetros de linhas, registrar um choque de trens que deixou um morto e mais de 100 feridos. No mesmo ano, o metrô da cidade espanhola de Valência sofreu um dos piores acidentes da história. 41 pessoas morreram e 47 ficaram feridas quando uma composição descarrilhou no centro da cidade. Em 2007, foi a vez do metrô de Londres, o mais antigo do mundo, que tem mais de 400 quilômetros de linhas e transporta cerca de 4 milhões de pessoas por dia. O descarrilhamento de um trem provocou ferimentos em 14 pessoas. Em 2009, um vagão descarrilhou no metrô de Madrid, na estação de Moncloa, uma das maiores da capital espanhola, deixando mais de 10 pessoas feridas. No mesmo ano, um trem saiu dos trilhos no metrô de Nova York, que transporta mais de 5 milhões de passageiros por dia em mais de 1.000 quilômetros de linhas. 12 pessoas ficaram feridas. Ainda em 2009, um grave acidente atingiu o metrô de Washington. Um trem bateu na traseira de outro, provocando a morte de 6 pessoas e deixando mais de 70 feridos no pior acidente do sistema de transporte na capital americana. Em setembro do ano passado, em Xangai, terceira maior cidade da China, 2 trens do metrô, que transporta mais de 2 milhões de passageiros por dia, se chocaram em uma estação, deixando 270 passageiros feridos, 20 deles gravemente. Essa matéria mostra que os acidentes acontecem em todo canto, inclusive em Londres, que é onde se tem mais experiência com esse tipo de transporte. Agora, o Peter Walker, que é o presidente do metrô, eu vi num site de notícias, antes da gente começar o jornal, que ele reconhece que provavelmente foi uma falha técnica e que o maquinista recebeu uma mensagem que a linha estava livre e ele continuou. Agora, o que aquele especialista fala, provavelmente, faz muito sentido quando ele diz que o volume de passageiros aumentou. E o Senna estava contando aqui para a gente, antes de começar o jornal, da experiência dele ontem. Claro que nós não somos especialistas, mas da sua experiência ontem ao andar de metrô, da quantidade de gente que isso faz os trens irem mais vagarosamente pelo trilho. Eu acho que na questão aí do metrô, é um tema que já tem sido recorrente, a ideia de que o metrô está com uma sobrecarga clara
e crescente na sua capacidade de trabalhar, vamos dizer, de funcionar de maneira normal. Acho que a piora no trânsito da cidade, o crescimento da cidade, vis-à-vis a carência de transporte, faz com que o afluxo de pessoas para o metrô cresça numa magnitude impressionante. Então, um dos principais problemas tem sido, as estações centrais, elas simplesmente não comportam mais o número de passageiros que o metrô transporta. Então, as plataformas, elas ficam absolutamente lotadas, as pessoas esperam 3, 4 trens para poder entrar. Tem um problema de segurança, porque está muito apertada a plataforma, se ocorre um empurra-empurra, o sujeito pode cair, então tem tido sistemas para evitar esse tipo de questão. Como no Japão, em Tóquio, ficam aqueles guardas de luvas brancas segurando a massa ali, tentando organizar essa multidão. Então, porque como isso é muito crítico, o que tem acontecido? A frequência com que os metrôs passam nas estações tem que ser muito alta, para você esvaziando a plataforma. Então, o intervalo entre os trens tem sido cada vez menor, porque o crítico é você conseguir fazer esse pessoal embarcar e depois mesmo que você ande mais lentamente no percurso, mas o fato é que você não deixa acumular ali. Talvez isso foi ontem, eu estava te comentando, que me chamou a atenção, a brevidade entre um trem e outro na estação que eu estava, que era na República, indo para Marechal Deodoro, era impressionante. Passou um trem, deu poucos segundos, chegou um outro trem. E me ocorreu exatamente essa ideia. Falou, olha, deve ter um controle aqui muito sofisticado. E de fato é sofisticado, né? O primeiro acidente, e relativamente em pouca velocidade, como a gente está vendo aí, não foi um grande acidente, foi na estação, perto da estação. É um metrô que funciona muito bem. Agora, ele está claramente sobrecarregado. Aline, não, o único comentário que eu acho é que, assim, isso realmente, ao contrário do que disse o professor da USP, eu ficaria preocupada, porque a gente tem esse cenário apontado pelo SENES de uma sobrecarga do sistema e as linhas que começam a aumentar. Quer dizer, o nosso metrô sempre funcionou muito bem enquanto eram poucas linhas. Quando começarem essas linhas a aumentar em número e se tornar mais complexo o sistema, nossa central de controle técnico está adequado, né? Eu ficaria preocupada e eu acho que isso é uma questão que tem que ser muito bem cuidada pela municipalidade. Mesmo que já tenha tido esse tipo de registro em todos os cantos do mundo, né? Porque... Agora, eu chamo a atenção para a fala daquele entrevistado, que ele diz, olha, e essa é a linha que vai levar para o Itaquerão. É muito, muito bem observado. Entrou em vigor hoje a Lei de Acesso à Informação. Se você não sabe do que se trata, o Jornal da Cultura explica. A Lei de Acesso à Informação acaba com o sigilo eterno de documentos. Os registros classificados hoje como ultrasecretos, com informações relativas à segurança do Estado, estarão protegidos por um prazo de 25 anos, podendo ser renovado apenas uma vez. Antes da lei entrar em vigor, esses mesmos documentos ficavam guardados por 30 anos e com número ilimitado de prorrogações. A partir de agora, após o fim do prazo de sigilo, os documentos devem ser publicados pelo órgão responsável, inclusive na internet. A lei obriga também todo órgão público a publicar em seu site informações sobre gastos e administração. Estão incluídos aí contratos, licitações, despesas com obras, repasses ou transferências de recursos. A lei abrange também estados e municípios. Dessa forma, o cidadão poderá, por exemplo, pedir dados sobre como foi empregada a verba da saúde e da merenda escolar de sua cidade. As informações solicitadas pela população devem ser respondidas em, no máximo, 20 dias. E para atender à Lei de Acesso à Informação, o Banco Central vai divulgar os votos de cada diretor do Comitê de Política Monetária sobre a definição da taxa de juros. A divulgação já vai acontecer na próxima reunião do Copom, no dia 29. Era uma nota, só uma informação. Quer dizer, a gente está vendo aí que as possibilidades são muitas com relação a essa lei, mas com relação ao Copom, que define os juros, esse voto aberto é bom ou ruim? Quer dizer, vai ter uma mudança aí, Ana? Pode refletir na... Olha, Paulo, eu não tenho juízo formado sobre esse tema, mas eu acho que teria que dar uma olhada mais especificamente, por exemplo, em algumas decisões de órgãos técnicos que têm a ver um pouco com a gestão, vamos dizer, mais próxima de uma gestão técnica do que da gestão política, principalmente das agências, do qual inclui o Banco Central, mas certamente todas as outras agências regulatórias, etc., no sentido de se tem um ganho para a democracia ou não
abrir, publicizar o voto desse colegiado, né? Porque são decisões que implicam uma série de consequências para o mercado, para as pessoas que estão atuando em torno daquele setor. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a questão geral, vamos dizer, do que a lei, essa lei indica, de que o Estado é obrigado a publicizar tudo que diz respeito à vida, da sua própria vida interna, quanto da relação dele com o cidadão, isso é, obviamente, muitíssimo bem-vindo. É um exemplo que o Brasil dá, inclusive usando as plataformas eletrônicas, seguindo uma tendência que o governo brasileiro já tem mostrado à frente de outros. Agora, na questão específica de órgãos técnicos, eu tenho minhas dúvidas, mas não tenho juízo formado. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho... gostaria de dividir aqui que o Brasil está entrando num outro patamar. A gente está dando uma amadurecida, assim, como país. Essa lei de transparência, a gente vai falar daqui a pouco sobre a Comissão da Verdade, parece que a gente está entrando num outro nível mesmo de relacionamento com o Estado. Nós, como cidadão, a gente já se percebe diferente. Vocês sentem? Isso é uma viagem minha aqui. Não, eu acho que sim, Poli. Quer dizer, a gente aqui mesmo está vendo em todas as notícias, quer dizer, Comissão da Verdade, né? Eu acho que tem duas coisas aqui. Uma, que a internet realmente facilita muito toda a troca de informação e a circulação dessa informação. Então, esse tipo de lei é possível por causa da internet, de efetivá-la, né? E também, a segunda coisa é que tem que haver vontade política, né, para que todos os recursos, leis e técnicas que estão à disposição levem a ações efetivas. E eu acho que essa vontade política a gente tem, em muitos casos, visto acontecer. Então, e falando sobre tudo isso, a gente fala agora sobre a Comissão da Verdade. A presidente Dilma chorou hoje ao instalar a Comissão da Verdade, equipe de 7 pessoas que terá como missão prioritária investigar a tortura, a morte e o desaparecimento de opositores durante a ditadura militar. Embora ela mesma tenha sido presa pelos organismos de repressão da época, Dilma aconselhou a comissão a não ser guiada pelo ódio ou pelo revanchismo. A presidente Dilma chegou à cerimônia de instalação da Comissão da Verdade, acompanhada de 4 presidentes civis que sucederam os 20 anos de governos militares. Embora a designação oficial para os 7 integrantes seja de investigar violações aos direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, a comissão deverá ter mesmo como foco os crimes cometidos entre março de 1964 e março de 1985, o período da ditadura militar. A presidente Dilma assinalou que a Comissão da Verdade tem uma missão histórica pela frente, mas defendeu que as investigações sejam guiadas apenas pela busca dos fatos, sem ódio ou espírito de revanche. E se emocionou muito ao se colocar na pele dos familiares e amigos de mortos ou desaparecidos na ditadura. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Estavam presentes nessa, só uns bastidores aqui para vocês nesse encontro, fiquei até assim atrapalhada, desculpa. Os comandantes militares nessa cerimônia, então deve ter sido uma carga de muita emoção mesmo, inclusive para ela. Agora, mas entrando aí no capítulo bastidores, o Collor, porque estavam lá todos os ex-presidentes, como a gente falou aqui, e diz que o presidente Fernando Collor, ele se limitou, gente, a pedir autógrafo para os outros presidentes, ex-presidentes. Pegou o cardápio, foi lá e pediu autógrafo. Já o Fernando Henrique, aí eu gostaria de saber se vocês concordam com ele, ele diz que a comissão só vai servir para resgatar a memória e que não tem o objetivo de colocar ninguém na cadeia. Poli, eu acho que essa questão aí tem muitas coisas envolvidas. Primeiro é um tema que no Brasil, ele saiu, vamos dizer, a transição do Brasil para a democracia, ele teve como um dos seus pilares a lei da anistia, que era uma forma de equacionar a disputa política sobre o modelo de transição,
e que naquele momento a negociação convergiu para a ideia de seguinte, ó, não vamos abrir nada para permitir que um processo democrático se instale. Acho que esse é um processo claramente político, foi um processo de negociação importante, foi uma opção que os grupos políticos na época tomaram e que deram uma característica para essa transição. Agora, o segundo aspecto é o seguinte, esse é um primeiro ponto, que agora essa modalidade de comissão de verdade que nós estamos vendo aqui sendo implantada é uma ideia de que ela não vai ter uma consequência jurídica, ela não vai abrir processo penal, ela vai ser uma esclarecedora de fatos ocorridos. E o importante é que essa ela costura... pode pedir perícia, pedir pode, mas várias coisas. Mas não vai gerar processo. A princípio, não tem a função... Quer dizer, não vai colocar ninguém na cadeia. Não vai gerar processo penal nenhum vinculado a isso. Agora, e a outra questão que eu acho que é importante é que nós continuamos com esse modelo de acordo, na medida em que foi muito importante esse gesto, onde estavam os 4 presidentes civis do Brasil nessa cerimônia. Isso significa o seguinte... Não, é a ideia de que todo o campo democrático civil está apoiando esse processo. Ninguém está falando que vai reabrir os porões para prender os militares, como em alguns países ocorreram, e que esse consenso é importante ser notado. Nós estamos falando de um processo político que continua, mas ainda sobre uma égide de que é o seguinte, olha, aconteceu problemas no passado, mas o fundamental é garantir o processo democrático para aqui para frente. Acho que isso é uma característica do Brasil positiva no meu modo de ver. Ao mesmo tempo, as declarações de que a Comissão da Verdade precisa investigar crimes dos dois lados é algo que perpassa, quer dizer, vai muito além e passa por algo que, quer dizer, vai muito além do aceitável, do meu ponto de vista, porque o que a gente tem aqui são crimes que foram cometidos, por exemplo, desaparecidos. Tem militares desaparecidos? Não. Desaparecidos são aqueles jovens que estavam resistindo à ditadura, que foi um regime ilegal da ditadura militar no Brasil. Então, você tem aqui um lado de vítimas, né, que são... E os crimes são investigados em relação a essas vítimas. Mas quer dizer, não dá para equiparar... Dizer, não, que não dá para equiparar o regime militar com as suas vítimas e dizer que tem que investigar os dois lados igualmente. Né? Isso que eu acho que a Comissão da Verdade não deve fazer, ao contrário de algumas declarações que foram aí feitas, ditas, não, essa comissão precisa investigar os dois lados igualmente, né? Segunda coisa, a lei da anistia data de uma época em que o Congresso Nacional não era formado por deputados eleitos pelo voto direto, tinham muitos deputados ali nomeados, quer dizer, não era um Congresso democrático. Então, a lei da anistia, ela não vem de um processo democrático. Né? Não é, eu acho que essa ideia de que a lei da anistia possibilitou a abertura de um processo democrático, eu acho que eu discordo um pouco. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que ela tem na sua origem um problema sério de formação, quer dizer, dessa lei. E essa comissão hoje, ela não vai julgar, mas acho que o fato de simplesmente abrir a verdade, né, sobre o que aconteceu deve levar a encaminhamentos. Né? Desafiador e provocativo. Foi assim que o ex-general sérvio compareceu ao primeiro dia de julgamento no Tribunal Internacional Penal da ONU em Haia, Holanda. Ratko Mladic é acusado de crimes de guerra e de orquestrar uma limpeza étnica nos Balcãs. Mladic, de 70 anos, chegou sem o uniforme e sem o tradicional boné militar. Aparentando boa saúde, o ex-general sérvio gesticulou várias vezes. Chegou a fazer sinais provocativos aos sobreviventes de massacres na Bósnia. Ele é considerado responsável pela morte de 8 mil homens e meninos muçulmanos na guerra pela independência da Bósnia em 1995, quando a região, juntamente com a Sérvia, fazia parte da antiga Iugoslávia. Mladic foi capturado no ano passado, depois de passar 16 anos foragido. Na frente do tribunal, havia faixas e cartazes com fotos das vítimas. Hoje também, o ex-líder da Libéria, Charles Taylor, o primeiro chefe de Estado a ser condenado pelo Tribunal Internacional de Haia desde a Segunda Guerra Mundial, apresentou recurso à sentença de 80 anos de prisão. Ele acusou os juízes de comprarem testemunhas. No mês passado, Taylor foi considerado culpado por crimes de guerra e contra a humanidade e por estimular a guerra civil na vizinha Serra Leoa para se beneficiar das minas de diamantes no país. 120 mil pessoas morreram. O caso originou o filme Diamantes de Sangue, com Leonardo DiCaprio. And all who touch it are left with blood. That diamond is my ticket out of this God-forsaken continent.
A gente falou aí de um general e de um presidente que foram parar no Tribunal de Haia, que sem dúvida alguma é muito importante e tudo mais. Só que se você olha para o resto do planeta, você vê que a fila é grande de gente que deveria estar enfrentando um tribunal desse. Só olhar para a África, não é? Não precisa ir longe, né? Realmente, a gente tem muitos casos. E a própria existência hoje do Tribunal Penal Internacional julgando Mladic, né, um criminoso responsável por um plano de limpeza étnica da antiga Iugoslávia, né? A ideia dele era retirar, limpar, ou seja, eliminar da Iugoslávia todos os não sérvios, principalmente muçulmanos. E o massacre, esse verdadeiro genocídio, contou, por exemplo, com um massacre na cidade de Srebrenica de 7 mil pessoas, enquanto a cidade era protegida pela ONU. Pouco depois, quer dizer, 4 anos de cerco a Sarajevo, que também contou com um massacre de 10 mil pessoas, ao todo mais de 110 mil mortos, num que foi provavelmente o terceiro ou quarto grande genocídio da Europa. E acho que essa história dos genocídios da Europa, de todo mundo, mas principalmente a forma como eles foram tratados aqui, a partir do Tribunal de Nuremberg, por exemplo, que deu pontapé inicial para a abertura de processos que levaram à formação dessas cortes, e essa construção dessa jurisdição internacional, que é muito importante para possibilitar hoje esse julgamento. Agora, Aline, qual a diferença do tribunal, como a gente mostrou aí, e da Corte Internacional? A Corte Internacional de Justiça, ela é ligada à Assembleia Geral da ONU, né? É um órgão da ONU que tem o dever, está encarregada de julgar todos os crimes de Estado, por exemplo, né? Então, um Estado, através de uma resolução da Assembleia Geral, ela pode enviar à Corte um problema relativo a algum Estado que comete um crime de guerra, por exemplo, né? Segundo toda a legislação, a lei internacional, que hoje diz muito claramente o que é crime de guerra, o que é crime contra a humanidade. E já o Tribunal Penal Internacional, ele vai julgar pessoas de países filiados, né, signatários do tribunal. Entendi. A seguir, na série Infância Roubada, os abrigos que tentam recuperar crianças vítimas de violência doméstica.